E esses bunda achada, tudo bem com vocês? Caramba, hein? Eu tô parecendo uma estudante da Federal, cara. Que é isso? Me lembrem de não usar mais o cabelo desse jeito. O nosso digníssimo Léo Lins acabou postando mais um vídeo respondendo mais uma galera. Só que, meu caro, o maluco simplesmente acabou respondendo um outro comediante que acabou contra o lance da inocência do Léo Lins. Ele meio que ficou a favor da condenação dele. E pasmem, cara. Cara, o Léo Lins, Danilo Gentili tem um dedo pra amigo traíra, que puta merda. Esse cara aqui, que é o Patrick Maia, aparentemente, de acordo com o Léo Lins, ele foi no show do cara, ele disse que aquele stand-up que tinha sido censurado, né, pelo Ministério Público, tava muito pica, tava muito top. E aí, o cara teve a pachorra de acabar postando esse vídeo aqui. E logo de cara, você vê que tem uma galera aqui, ó. Boa, agora ganhou o biscoitinho aí da rodinha dos pau no cu virtuosos? Aproveite, isso foi o que te sobrou. Danilo Gentili comentando, tem uma galera, cara, o Vilela falando gol contra. Aparentemente, né, a maioria dos comediantes ficaram contra ele. E por que isso acontece? A maioria das pessoas que estão contra o Léo Lins é tudo por conta de política. Porque, o cara, sei lá, acaba criticando minorias, e aí é do papel daquela galera virtuosa, tem que defender o negro, tem que defender não sei o que, tem que defender, abre aspas, insira alguma minoria aqui, fecha aspas. E aí o cara simplesmente me posta essa bomba aqui. O stand-up só vira notícia quando deu errado. Mentira. O stand-up só vira notícia se você for um comediante da patotinha, tipo Sentinelli, Giovanna Fagundes, essa galera e os shows que vocês fazem acaba virando notícia. O problema é que quando você tem comediantes que acaba zoando o lado que não pode, aí não vira notícia. Uma coisa interessante que eu vi no Danilo Gentili é que o Léo Lins, ele foi recordista de venda de livros aqui no Brasil, quando ele lançou o livro, acho que é Segredos numa Comédia Stand-Up, e o livro de humor negro, alguma coisa assim, e não saiu em nenhum lugar. Então existe um motivo do porquê alguns comediantes e alguns stand-ups não acabam virando notícia. Mas vamos lá, né? Vamos ver o que você bosteja aqui. Olha as últimas notícias que apareceram sobre o stand-up comedy nos últimos meses. Vídeo. Show de humor para mulheres é invadido por extremistas e termina em expulsão humilhante. 2 homens vestidos com roupas de super-herói e carregando a bandeira dos Estados Unidos tentaram atrapalhar a apresentação de comediantes mulheres em São Paulo no Dia Internacional da Mulher. Veja o vídeo. Cara, que matériazinha tendenciosa. Os comediantes, caso você não conheça, é o Cássio Zogro e o Abner Dantas. E aí o pessoal falar que o show de humor foi invadido por extremistas. Eles não são extremistas, eles são comediantes também. E aí os caras falam, termina em expulsão humilhante. Você vê que tem um viés de opinião em uma notícia, dado que a função, né, de você acabar noticiando é só você noticiar e não acabar opinando. Então assim, você vê qual que é o viés político dessa galera. Parece até o Felipe Castanhari naquele documentário que ele tinha feito da Coreia do Norte, e aí as fontes do cara era toda enviesada, que era tudo fonte pró-Coreia. Mas tudo bem, né? Vamos ver o que ele continua falando aqui. Essa aí... Comediante cega denuncia importunação sexual durante show de stand-up. Vamos expor, eles são nojento, qual é? Condenado por piadas, o humorista Léo Lins terminou o namoro com sua ex-paniquete após suposta traição. Tem história do Léo Lins aí, você é meio corno. Essa. Percebe que a comédia aparece mais quando causa polêmica do que quando causa riso? Existe um motivo do porquê essas coisas acontecem, né? Quando muitas pessoas mimizentas se revoltam, aí gera polêmica mesmo. Vê se tem alguma notícia falando shows de stand-up giram mais de 50 milhões de reais por ano no país. Não tem. E se tiver, não gera clique. O problema é que, sabendo disso, alguns comediantes preferem o choque antes do riso. Isso não tem o menor sentido. E mesmo se tivesse, é uma escolha do comediante em acabar levando o trabalho dele da forma com que ele acha melhor. Se o comediante ele achar que é melhor para que ele chame atenção, marketing, que ele cause choque e depois ele cause riso, o problema é dele. O que você tem a ver com isso? É um comediante cagando regra no trabalho dos outros. Isso gera um desserviço ao gênero. Sim. Eu não concordo que alguém deve ser preso por causa de uma piada. Eu acho que existem outras maneiras de julgar isso e eu também não sou especialista em lei. Mas também não concordo com o discurso de que o humor não deve ser questionado e que o autor não deva ser responsabilizado pelo impacto do que ele diz. Cara, que vídeo ruim. Então assim, esse papo de que o comediante tem que ser responsabilizado não faz o menor sentido. Existem muitas pessoas que estão comentando coisas no sentido, não tem sentido comparar o Léo Lins, um ator de novela que interpreta um ator, que interpreta um personagem violento ou um personagem que é um vilão. Não tem sentido essa comparação. E sim, tem o total sentido. Quando um comediante, ele sobe num palco de stand-up, é uma peça teatral. O comediante, ele está interpretando um personagem. O Leonardo Lins, ele interpreta o personagem Léo Lins quando ele tá em cima do palco. Você tratar o Léo Lins como se as piadas que ele faz
fossem as opiniões pessoais que ele tem no dia a dia, é de uma completa imbecilidade sem limite algum. Imagina o cara, sei lá, ele chega numa padaria e ele olha pro padeiro e fala assim, e aí, acordou muito cedo? Tá queimando muita rosca hoje? Você acha que o cara é assim 24 horas por dia? É um personagem em cima de um palco de stand-up. É só isso. E aí, óbvio, tem o pessoal que é muito, mas muito virtuoso, que tá se utilizando disso pra acabar se pagando de virtuoso pra turminha do amor. A verdade é essa. Agora, o que é foda é que o cara qualquer, ele acabou fazendo uns tweets, né, a respeito do Léo Lins, e aí a galera começou a falar que ele era um chaveirinho pra branco. Começou a ser racista com um cara, começou a ser racista com um cara negro. Isso, cara, isso é simplesmente revoltante. É como se eu, como uma pessoa negra, ou o Batista Miranda, ele não pode pensar do jeito que ele acha que é o certo, a forma com que ele acredita. Tem que ter alguém, uma pessoa branca, te dizendo, ou uma pessoa negra também, dizendo pra você, não, porque você é isso, você tem que gostar disso, disso, você tem que apoiar isso, você tem que gostar disso. Mano, chega a ser revoltante, velho. Vocês são muito, mas muito racistas. A galera falando uns absurdos que você fica, que porra é essa, velho? Porra, foi pra isso que meus antepassados morreram? Eu pensei que eu fosse livre pra gostar do que eu quisesse, não é? Não. Pessoa de esquerda vê um negro que pensa diferente e, sei lá, os caras encarnam Adolf Hitler, velho. Tá maluco. E aí, claro, o Léo Lins acabou respondendo aquele rapaz. Detalhe que o Léo Lins, ele nunca é de responder outras pessoas e muito menos responder outros comediantes. Mas ele fez esse Reels aqui, que inclusive já conta com 2 milhões de views. Eu lembro de ter aberto esse Reels um pouco mais cedo e aí tinha uns comentários aqui do pessoal e agora o Léo acabou tirando os comentários das pessoas. Possivelmente acho que ele não quer causar hate, né? Ao outro maluquinho lá, ele deve ter visto que a galera deve ter ido cobrado em força. Antes da gente ver o vídeo do Léo, eu queria fazer uma reflexão. Eu vi um comediante americano e ele disse assim, se eu falo uma piada e eu sou cancelado por aquela piada e as pessoas falam que eu tenho que pedir desculpa por aquilo, se eu chegar e falar assim, foi mal, cara, me desculpe, tipo camisa branca, parede branca no fundo, voz calminha, música triste de fundo, muitas pessoas simplesmente vão dizer de que aquilo não é sincero, de que aquilo não é genuíno, de que a desculpa ela não é verdadeira porque ela só falada da boca pra fora, né? Eu não quero realmente me desculpar, eu só tô tirando meu corpo fora, basicamente isso. E realmente, de fato, isso acontece muito mesmo. É só você ver pedidos de desculpa por aí na internet que sempre vai ter comentário de gente falando assim, inclusive de pessoas que estão cancelando o Léo Lins. Mas aí, parando pra pensar, eu acabei chegando na seguinte conclusão. Então quer dizer que, já que a minha desculpa não é verdadeira, que ela é só da boca pra fora, que eu tô metendo louco, então quer dizer que existe um contexto no qual eu posso falar algo que o intuito não é aquilo que eu tô dizendo? Existe um contexto real em que eu posso falar uma coisa, mas não é aquilo que eu quero dizer de verdade? Vocês estão entendendo a analogia? Então, se eu falo uma piada, aquilo realmente é o contexto de fato de que eu sou um preconceituoso. Mas, aí se eu peço desculpas, aí não, é falso, é só da boca pra fora. Aí realmente, aí não é o que eu quero dizer de verdade? Cara, é simplesmente surreal isso daqui. E aí, pessoal? Bom, eu ponderei se eu faria esse vídeo ou não, porque é um assunto específico da comédia, mas que, de certa forma, se tornou... De certa forma, não, se tornou público. Pô. Olha, se 10 anos atrás alguém me falasse que um dia eu seria condenado a 8 anos de cadeia por causa de um show de stand-up, que milhões de pessoas no Brasil iam se pronunciar a meu favor, que isso seria notícia no Brasil todo, só notícia em Portugal, Estados Unidos, o presidente da Argentina fez uma postagem contrária a essa minha sentença, mas que um amigo comediante ia ficar a favor da sentença. Primeiro que eu não acreditaria, eu ia falar, não, isso é roteiro de ficção, isso é um futuro distópico, não faz o menor sentido. Às vezes é só politicagem, o cara quer ser abraçado pela bolha que tá cancelando o Léo, entende? Mas tá acontecendo. E assim, não tem problema nenhum, eu sei que tem pessoas a favor da minha sentença, inclusive na comédia, e democracia é isso. Eu sei que tem alguns comediantes aí que não gostam de mim, não tem problema nenhum. Não, tudo bem você não gostar, tudo bem você discordar. O problema é você contribuir pra um monstro que vai te engolir amanhã. Esse é o problema. O problema é você ser um falso moralista. O problema é você aplaudir. O problema é você simplesmente ficar atacando o Léo pelas coisas que ele faz, mas tá lá batendo palma pro Thiago Santinelli batendo um taco de beisebol na cabeça de um cara que tá representando o velho da van. Porque aquilo é muito engraçado. É foda, mas tudo bem, né? Hipocrisia tem todo canto. Nunca foi minha intenção ser uma unanimidade. Mas é que um me chamou a atenção em específico. Eu vou falar o nome dele, embora vocês não saibam quem é, porque ele não é muito conhecido. Irrelevante, entre aspas. Não é assim, famoso, não tem um grande sucesso. E, por favor, não estou falando isso em tom de deboche. Eu sei que em todas as áreas tem pessoas muito boas que não estão fazendo um grande sucesso. Acontece. Aliás, eu sempre falei que ele é uma pessoa com talento, com ideias originais. Eu estou falando do comediante Patrick Maia. Eu fiz o meu vídeo. Outra ira aí. Aquele pronunciamento, e ele fez um depois, falando que algumas das comparações que eu faço ali são desonestas, que se não está claro de que lado eu estou do preconceito, do racismo, é porque o meu trabalho foi mal feito
e que eu deveria então procurar CLT. Isso é foda. A gente não chegou a ver, acho que ele fala aquilo mais na parte final do vídeo, mas enfim, é um negócio muito ruim, muito esdrúxulo. Ele simplesmente dá uma militada pra cima do Léo, falando que, pô, Léo, será que... Léo, as pessoas não sabem de que lado você tá. Léo, as pessoas não sabem de que lado você está, né? Referindo aí, sei lá, se ele estaria do lado da esquerda, da direita, se ele seria pró ou contra a censura, se ele estaria ou não combatendo mal, mais ou menos isso. E aí ele acaba citando vários exemplos muito, muito imbecis, no sentido de que, ninguém tem dúvida quanto o Quentin Tarantino faz um filme e ele retrata uma situação de racismo por conta do todo lance de humor negro que tem nos filmes do Quentin Tarantino. Esse mano não sabe o que ele tá falando, mas o Quentin Tarantino, ele vive tendo que se explicar pros jornalistas a respeito dos filmes que ele faz, quando ele coloca negros em situações que seriam mal vistas, assim, pela sociedade, pelo menos o pessoal lá fora, lá americano. O cara vive tendo que se explicar em relação a isso. E aí o cara dá um exemplo sem pé nem cabeça. Ele nem sabe aquilo que ele fala. Ele não coloca na balança de que uma coisa é uma obra de ficção, é algo ficcional, é algo teatral. Outra coisa é o que a pessoa em si faz no seu íntimo. Qual que era o intuito do cara? Se ele realmente pensa aquilo de fato, o que não é o caso do Léo Lins. Você fala que o Léo Lins de fato é um cara preconceituoso, é só uma impressão que você tem. Você não conhece o cara de verdade. Todas as pessoas que conhecem o Léo falam, não, o cara não é preconceituoso. Isso aqui é um personagem. Em isso que estão falando que se você tá condenando o Léo Lins por falas de um personagem em cima de um palco de stand-up, que é uma peça teatral, que é algo ficcional, você vai ter que acabar prendendo atores que fazem vilão. O cara tá lá no filme, matou uma pessoa. Prende o cara lá por assassinar. Mas não é no personagem? Não é. Possivelmente o maluco lá, ele deve ser um assassino mesmo. É literalmente a mesma coisa. As pessoas estão... E as pessoas que estão comentando sobre isso, que estão contra o Léo, elas estão atropelando esse detalhe. Pegando que as piadas que ele faz, realmente, de fato, é as opiniões pessoais dele. E termina até dando uma piscadinha, então procura CLT. Num gesto bem babaca. Mais uma vez, não é tom de deboche, é babaca no adjetivo de... uma mistura de prepotência com sem noçãozice, sabe? Feio demais, cara. E o vídeo dele com argumentos assim que não se sustentam. Não à toa o Danilo Gentili fez um vídeo muito bom também expondo, cara. Vídeo desconstruindo, desmontando categoricamente todos os argumentos do Patrick. E o Danilo fez isso porque ele falou, cara, eu vi o vídeo e não aguentei, velho. Eu já tive nessa situação que você tá, e eu vi aquilo, eu não me segurei. Eu precisei falar. E assim, tanto para mim quanto para o Danilo, eu tenho certeza, o problema não é uma divergência de pensamento. O Patrick tem posicionamento, uma postura política bem diferente da minha, e isso... Léo, será que não é? Olha o que aconteceu com a Juliana, hein? Meteu uma faca nas costas do Danilo, inventou uma história sem pé nem cabeça, e olha aí o que virou. Possivelmente por conta de ideologia política. A pessoa virou militante, olha lá o que virou. Você tem dúvida a respeito disso ainda? Nunca foi problema nenhum. Eu sempre falei bem do Patrick, sempre o tive como amigo. Afinal, nós trabalhamos juntos. 2 anos e meio a gente trabalhou juntos no Agora é Tarde, na Band. Caramba, vocês estão andando de mão dada pra tomar facada nas costas assim, o Danilo, não é possível, cara. Na hora que o barco balança, você vê quem é quem. Uma pessoa que eu já convidei pra ir na minha casa, convidei pra aniversários, então era um amigo mesmo. Olha isso, cara, inacreditável. Um amigo, uma pessoa que... Traíra, velho, traíra. Quem é da comédia sabe, sempre falei bem. Falei, não, o Patrick é um cara legal, o Patrick é gente boa, ele tem boas ideias, um cara original. Sempre falei bem do Patrick. E aí... Imagina a tristeza do maluco de ver um cara que ele considerava amigo atacando ele. Léo Lins, eu te entendo, viu? Eu sei muito bem como é que é essa sensação. E ele faz esse vídeo que, como eu falei, o problema não é a divergência de pensamentos. O problema é a falsidade. Porque esse show que me levou a uma condenação de 8 anos de cadeia, eu fiz este mesmo show no Comedy Club do Patrick. Isso poucos anos atrás. O mesmo show. Quando termina o show, o Patrick fala, cara, o show tá muito foda, mano. Então antes o cara falava que o show tava foda, e agora o maluco, ninguém sabe de que lado que você tá. O pessoal tá preferindo choque ao invés de riso, não sei o que. Mano, que maluco falso. Porra, se Judas é o pai da traição, Patrick é o pai de Judas. Mano, o show tá pronto, puta ritmo, o show tá foda. E de fato foi uma apresentação muito boa, e eu fui lá até como um ajudar o outro, né? O Patrick estava abrindo o Comedy Club, eu fui lá fazer para 70 pessoas. Eu não costumo fazer show para 70 pessoas, mas falei, é um amigo, eu também acabo, vou treinando as piadas, um ajuda o outro.
Marquei pra ir lá, terminou, a gente gravou depois pro canal dele, do Comedy Club dele, que inclusive ele usou uma piada do show sem ter me pedido, usou lá no vídeo. Quando eu vi, Ainda vazou uma piada do show do cara, pelo amor, muito traíra. eu falei, porra, ele não me pediu pra usar a piada. Eu falei, tá bom, velho, tá bom, o cara é amigo, deixa quieto. Que aliás, acho, pelo menos até então, era o vídeo mais assistido do canal. Isso que é foda, cara. As pessoas dizem, pensam, o cara, sei lá, é amigo, é aliado. Não. Eu prefiro 1000 vezes um oponente forte e inteligente do que um aliado fraco e burro. 1000 vezes um oponente inteligente do que um aliado burro. Porque parece que, assim, vendo de fora, né? Talvez o maluco devia estar tentando sabotar o Léo desde aquela época e ele não percebeu. Tenham cuidado com as pessoas nas quais vocês consideram um amigo. Você não sabe o dia de amanhã. Vocês literalmente não sabem o dia de amanhã. Às vezes o maluco tá só esperando a oportunidade perfeita pra te jogar nos leões, véio. Porque se ele tiver que te jogar pra baixo pra que ele possa subir, o cara vai fazer. Que é exatamente o que o Patrick fez. Condenar o Léo é literalmente ganhar biscoito da rapaziada que não gosta do Léo Lins e que tá atacando pra caralho o Léo Lins agora. Tá bom, deixa quieto. E aí a gente vai pra poucos anos na frente, e aí esse mesmo show, que era um show foda, com puta ritmo, se torna um show mal trabalhado, né, mal feito, e que digno de eu largar o meu trabalho e ir pra CLT. Autoritária, então, né? Pessoas que na minha frente vão me dar abraço e elogio. Léo, se na frente o cara te elogia, porque nas costas ele não aguenta tomar bandeirada. E na hora que eu estiver numa roda sendo linchado, vão lá dar uma bicuda junto, eu dispenso. Também dispenso. Aprendi na marra isso daí. Inclusive, pra você que me assiste, aqui vai o conselho também, tá? Viva confiando que você vai morrer traído. Pode continuar com a opinião, não tem problema nenhum. Eu só não quero mais a amizade. Não faço questão nenhuma. Aliás, eu acho que o próprio Patrick se enxerga dessa forma. Eu, se tivesse uma pessoa que eu enxergo que utiliza subterfúgios artísticos, né, às vezes para expor preconceito, racismo, eu não ia querer amizade com essa pessoa. Com certeza. Sendo bem sincero. Então, A natureza do escorpião é ser venenoso, a natureza da cobra é ser traiçoeira. amizade eu não faço questão. E uma mensagem que eu acho importante deixar, e isso foi até o que me levou a fazer o vídeo, embora seja básico, mas nesses momentos a gente vê o tamanho da veracidade disso. Valorizem as suas amizades. Valorize os amigos que vocês têm. Valorizem as suas verdadeiras amizades. Só quem viu um amigo virar as costas por alguma coisa boba ou... Porra, mano, quem tem um parceiro de verdade sabe o peso de algo assim. Mais do que nunca, em momentos como esse, a gente vê que uma amizade não tem preço. Um verdadeiro amigo não tem preço. Cara, isso aqui é... Não perca uma verdadeira amizade por dinheiro, por ideologia, por agradar pessoas. Não faça isso. Se tem uma coisa que esse momento está me mostrando, é isso também. É o valor de grandes amizades como a do Danilo. Estou citando ele porque foi a pessoa que entrou diretamente nesse caso em específico aqui, mas eu sei que tem vários colegas aí do meu lado. Mas valorizem as verdadeiras amizades como essa que eu tenho com o Danilo. E momentos como esse também fazem afastar pessoas que é melhor que você mantenha a distância. As pessoas dizem que existem alguns males que vêm pro bem. Algum outro que vai ficar mal com isso, que vai se sentir abandonado. Eu acho que você deveria agradecer. Agradeça que essas pessoas saíram agora da sua vida. Pode ser que numa situação mais complicada ou algo mais delicado, lá na frente, essas pessoas poderiam te deixar numa mão e te deixar pior do que você já está. Então, agradeça que pessoas ruins saiam da sua vida. Pega essa mensagem no sentido de que tem mal que realmente vai acabar vindo pro seu bem. E os amigos de verdade que acabam ficando do seu lado, esse sim, passa a questão de acabar mantendo por perto. É isso, valeu. É isso, valeu. Se você assistir esse vídeo e tem um grande amigo que não fala faz tempo, fale com ele. Se brigou por bobeira, faça as pazes. Não perca um verdadeiro. Bem, vocês vão deixar, eu acho que é isso. Possivelmente vai ser a última fala do Léo, né, a respeito disso tudo. Até que ele corra em liberdade, até que saia a segunda sentença dele. Vai demorar mais uns 2 ou 3 anos, mais ou menos. E pelo menos isso tá servindo pra que ele ganhe bastante seguidores. Ele subiu pra 3 milhões e 100 mil seguidores no Instagram. Tipo, é muita gente.
E aí você para pra ver, os Reels estão pegando view pra caramba, né? Mas tudo bem, tipo, é fruto do trabalho do cara. Ele tá colhendo aquilo que ele plantou no sentido... Os frutos positivos do trabalho, que é toda a visibilidade e apoio que ele tá ganhando, né? Não vai ser uma juíza testuda que tem birrinha com piada ou alguma coisa assim, que vai acabar parando um cara desse tamanho, desse calibre. Enfim, pessoal, acho que eu falei tudo que eu tinha que falar, tudo a respeito desse lance de amizade. O Lins acho que basicamente tirou palavras da minha boca. Então, é isso. Esse era o vídeo de hoje. E claro, dá um like, se inscreve.